Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Leia comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Diga depois de mim, lendo. A nossa luta não é contra pessoas. Para um segundinho, reflita sobre isso. Sua luta tem sido contra pessoas. Sua luta tem sido contra seu marido, contra sua esposa, contra o seu pai, sua mãe, contra o colega de trabalho, o chefe, o patrão, o político. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Diga para quem está do teu lado, é a palavra de Deus. Diga para si mesmo, é a palavra de Deus e não o que eu penso. Não a minha crença limitante. Não o meu achismo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Este texto me dá condições para pregar a minha vida inteira. E já preguei inúmeras vezes nesse texto. E volto mais uma vez a fazê-lo nessa manhã. Irmãos, quantas vezes você sentiu que algo dentro de você está em conflito? Mesmo desejando fazer o que é certo, como disse o apóstolo Paulo, parece haver uma força contrária puxando para o lado errado. Você sabe o que é certo, mas tem algo dentro de você que está te puxando para fazer aquilo que você sabe que não deveria. Todos nós enfrentamos isso. Não importa há quanto tempo estamos na fé, seja o neófito que chegou um dia desse, que se converteu um dia desse, que foi batizado um dia desse, e aquele que está aqui há 400 anos. Aliás, tem alguém aqui há 400 anos? Porque ser cristão, irmãos, não nos isenta da luta. Na verdade, ser cristão nos coloca bem no centro da luta. Tem gente que depois que vem para Jesus, pega e diz assim, eu acho que eu fiz besteira. Por quê? Porque eu estava indo com a vida, as coisas até estavam indo bem. Depois que eu me tornei crente, recebi Jesus, assumi a aliança com a igreja, começou a dar problema para tudo quanto é lado, está pipocando problema para tudo quanto é lado. E aí muitos desanimam, vão embora. Chuta o balde, abandona o barco.
volta atrás. Quando na verdade deveria dizer glória a Deus, aleluia, que maravilha. Por quê? Porque está sendo feita uma faxina na nossa vida. Se as coisas estão ficando estranhas, estão ficando ruins, glória a Deus, porque não é sinal mais contundente de que a pessoa está no caminho certo, da verdade, da salvação, da vida eterna, da comunhão com Deus, do dar prazer ao coração de Deus com a sua vida, se as coisas estão dando erradas naquilo que desagrada a Deus. E às vezes, irmãos, há coisa que não é nem assim errada, mas Deus tira da vida da gente. Porque Ele conhece a inclinação que a gente tem, e se a gente permanecer naquilo, a gente vai cair ali na frente, quando a gente ainda nem sustentado foi no conhecimento para fortalecimento da fé. Há uma guerra acontecendo, silenciosa, diária, espiritual, e ignorá-la não a torna menos real. Tem gente que está buscando viver alienado a respeito da realidade espiritual das coisas. Tem gente que está dizendo assim, eu não quero me meter com política, eu não quero tomar conhecimento de política. E enquanto isso, aqueles que querem e que estão a serviço do mal vão ganhando espaço, vão conquistando lugares, e daqui a pouco, quando essa pessoa acordar, ela é escrava. Irmãos, vocês sabem quem era o Irã na década de 70? Vocês sabem quem foi o Irã na década de 60? Vocês sabiam que o Irã foi o primeiro país a reconhecer a soberania de Israel como Estado? Vocês sabiam que Irã e Israel eram dois povos amigos? Mas existia dentro do Irã uma corrente fundamentalista, religiosa, que foi ganhando espaço e fomentando a revolta no povo por força de circunstâncias que eles estavam vivendo. E não que essas coisas não existissem, mas estavam se aproveitando delas para ir tomando espaço nas escolas, nas universidades, nas repartições públicas, nos ambientes sociais. Enquanto o povo estava alienado a respeito de algo, eles estavam tomando conta. E quando o povo acordou, lá estavam os ayatolás, fundamentalistas, dizendo, mulher agora não dirige, mulher agora não pode ir para a faculdade, mulher agora tem que andar com burca. Porque o povo foi se fazendo ignorante. Viver alienado da realidade não traz bem-estar para ninguém. No primeiro momento pode dar a sensação de beleza, é igual você tomar um remédio para dor. Você está com dor de dente, vai na farmácia, compra aquela ampolazinha chamada Um Instante. Alguém já usou isso? Vai lá dentro do dente e coloca aquilo. Dá um impacto ali. É uma anestesia, mas a anestesia passa. A alienação é isso. Nós não podemos ficar ignorando a respeito da realidade espiritual, dessa guerra espiritual que está acontecendo, silenciosa, diária. Ignorá-la não torna menos real. E hoje a palavra de Deus vai abrir os nossos olhos para essa batalha e nos ensinar como lutar de forma certa, porque a verdade é simples, ela é urgente, porque a guerra invisível é real. A guerra visível que vemos, ela é consequência da guerra invisível que não está sendo vista. A palavra de Deus diz, tomem cuidado, porque o diabo, o adversário de vocês, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Está acontecendo a influência para gerar bagunça aqui. A bagunça na nossa vida. A bagunça na nossa casa, na nossa família. E tudo está relacionado à mente. A guerra é invisível. Ou a guerra invisível, ela é real.
não estamos apenas vivendo, irmãos. Estamos combatendo. A vida cristã não é um passeio em terreno neutro, mas uma marcha constante em território inimigo. E como é que se marcha no território inimigo sem ser alvejado? Cada dia é um campo de batalha onde somos desafiados a manter a fé, a pureza, a obediência diante de um mundo que pressiona, uma carne que deseja e um diabo que acusa. Fala aí, aquele pecado que você comete e que você sabe que está errado, mas é aquela pressão, a carne quer e vai. Enquanto você está cometendo o pecado, você até é como ter tomado uma anestesia a respeito da santidade. Mas a partir do momento que o pecado é consumado, o que você sente? Vergonha, peso, acusação. Por quê? Porque no primeiro momento ele te incentiva, ele estimula essa inclinação carnal que há em nós. E no momento que estamos cometendo, ele está só aplaudindo, isso aí, incentivando. Mas uma vez cometido, ele vem para acusar. Porque ele quer a nossa destruição. Ele quer o nosso burnout, ele quer a nossa depressão, ele quer a nossa ansiedade, ele quer o nosso remorso que nos conduz à forca, ao suicídio, à dependência química, à destruição do nosso lar. Viver para o cristão é resistir, é estar em alerta com a mente cativa a Cristo e o coração blindado pela verdade. Irmãos, nós investimos muito dinheiro, quem pode? Para tornar o carro blindado. Sai de casa com tranquilidade. Se o cara vier de 38, está blindado. Se vier de 765, está blindado. Se vier de fuzil, está blindado. Teu infarto e morre lá dentro. Mas blindou, fez o que pôde. E nós estamos blindando as nossas vidas espirituais. Estamos blindando a nossa mente. Não podemos nos dar ao luxo de viver distraídos, porque o inimigo nunca dorme. E a santidade exige vigilância. Você pode repetir essa frase? Santidade exige vigilância. Você repita ela pelo menos umas 3 vezes. Santidade exige vigilância. Fala isso para alguém, porque ele ajuda você a não precisar achar muito chato. Você já sabe, quando eu peço para você falar para alguém, estou estimulando você a colocar isso recalcado na sua mente para você não esquecer. Talvez você até esqueça, mas em algum momento, porque está lá recalcado, você vai reagir de acordo. Isso é psicológico. Santidade exige vigilância. Amados, o inimigo é invisível, mas as suas ações são visíveis. Estão por aí, por toda parte. A gente anda na rua, a gente vê violência, mendicância. É visível. Ele age nas sutilezas das tentações que parecem inofensivas, nas ideias relativistas que distorcem a verdade, nas distrações que afastam do propósito e nos desejos desordenados que corroem a alma em silêncio. Embora não possamos vê-lo com os olhos físicos, nós sentimos a sua influência nas batalhas que travamos dentro de nós e ao nosso redor. Quando sabemos que o certo é isso, mas a inclinação para o errado se faz tão forte. Essa batalha está acontecendo. O diabo é mestre em disfarces. Ele planta dúvidas como verdades. Ele vende mentiras como liberdade e transforma o pecado em algo atrativo. Por isso nós precisamos de discernimento espiritual para identificar o que vem das trevas, ainda que esteja maquiado de luz. O apóstolo Paulo, ele está falando nesse texto de uma guerra espiritual com 3 frentes que operam uma aliança contra o cristão: o mundo, a carne e o diabo.
O que é o mundo? O mundo é o sistema que rege a sociedade e impõe padrões, valores e condutas que são contrários à vontade de Deus, seduzindo com promessas passageiras. A carne é a nossa natureza inclinada para o pecado, luta contra o espírito buscando prazer sem obediência. E o diabo, ele é o estrategista do engano, manipula as circunstâncias para nos afastar da verdade. Esses três inimigos não dormem, não recuam, não desistem. Por isso, amados, a vida cristã não pode ser passiva. Se você é um cristão que vai ao culto e volta para casa e esquece a Bíblia em algum lugar, não desenvolve hora tranquila, não tem um tempo de busca de Deus em oração, isso é um passivo. Apenas isso. É um religioso. Que para Satanás não faz diferença, não faz problema. Você será um instrumento dele. Manipulado. Sem perceber que o está sendo. Paulo nos convoca a vestir a armadura de Deus e a estarmos firmes, porque quem não entende que está em guerra, já começou a perder a batalha. Se o que você faz é investir tanto em educação, em estudo, em projeção acadêmica, e isso não é errado, é bom, mas esquece que existe um lado espiritual que comanda, que coordena. Você não pode ser vitorioso. Quem não entende que está em guerra já começou a perder. Muitos cristãos perdem porque não reconhecem o campo de batalha. E pior, toleram o inimigo dentro dos muros da alma. Amados, as coisas estão do jeito que estão. A maior parte disso tudo aí, se não tudo, é por causa do tolerar o pecado. Tudo começa assim. Vivem como se a fé fosse apenas um conjunto de crenças e não um chamado à vigilância constante. Ignoram que pensamentos, hábitos e sentimentos não alinhados com a palavra de Deus são brechas por onde o inimigo opera. Permitem que o pecado se acomode, que a carnalidade se disfarce de liberdade e que a apatia espiritual se torne normal. E o que a gente está vendo hoje aí? Era impensável na década de 70. Na década de 80, era impensável uma parada gay fazendo o que fazem. Poderia-se até pensar numa parada gay das pessoas lá com bandeiras, desfilando, dizendo, queremos direitos. Mas o que fazem? Sem perceber, transforma o coração em território inimigo, e quando não se sabe onde a guerra acontece, é impossível lutar e é inevitável cair. Essas coisas que hoje estão aí gritando aos ouvidos de Deus, como Sodoma e Gomorra, não aconteceria se não houvesse tolerância, porque é pecado. Sabe onde tudo começa? Naquela primeira pedrinha lá em cima do monte, que por causa do vento ela rolou e bateu numa maior. E por força da gravidade, mais a sua massa mais aceleração. Quem lembra? Bate numa pedrinha um pouco maior que desloca. Que por gravidade, massa mais aceleração, bate em outra pedrinha que é maior. E quando vê só, está destruindo quem mora lá embaixo, soterrando tudo. Como avalanche. Tudo começou onde? Na pedrinha, que foi tolerada, deixada solta lá em cima. Amados, para vencer essa guerra precisamos entender 3 atitudes espirituais fundamentais. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina hoje. Primeira atitude espiritual, diga depois de mim, primeira atitude espiritual.
Diga depois de mim: o que você tolera cresce. Você pode repetir isso: o que eu tolero cresce. Olha o que diz o apóstolo Paulo, verso 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, a tolerância ao pecado é o primeiro passo para a sua normalização. Olha o que a gente está vivendo hoje. Há pecados que já se tornaram normais. Eu já usei esse exemplo várias vezes. A minha irmã Cláudia passou na vestibular para a faculdade de fonoaudiologia. Foi lá para a UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Feliz da vida. Eu todo orgulhoso, feliz da vida. Mamãe, todo mundo em casa. Fizemos um investimento grande, porque ela teria que ficar em como é que chama? Não, onde você ficou? República não, é República não. República não é de Deus. República de Estudantes. Ficou lá num alojamento com outras moças, num lugar que era só de moça. De um custo, aquela coisa toda. Esqueci o nome que dá isso. Pois bem, uma semana, 2 semanas, estou em casa no fim de semana. Antes do fim de semana, acho que era quinta-feira ou sexta-feira, vem a Cláudia de volta para casa com mala e cuia. E abre a porta e me encontra. O que foi, Cláudia? O que aconteceu? Vou trancar a matrícula. O que foi? Eu fui ter aula no anatômico. Você sabe o que é aula no anatômico? Alguém sabe? Você entra numa sala, cheiro de formol absurdo, aí tem uma piscina, um tanque transparente com o corpo de uma pessoa morta lá dentro. Tira aquele corpo, bota numa pedra, vamos mexer, vamos estudar. Músculo, órgão. Eu tive que tocar no morto. Eu olhei dentro da cara dela e falei assim: pega tudo que você chegou e vai e leva tudo que é teu. Sai daqui, que o lugar é esse. Sai desse lugar que não te pertence. Volta! Que conversa é essa? Você não queria ser fonoaudióloga? Você já não sabia que ia ter que passar por isso? Mas eu não imaginava, mano, que nojo, que não sei o que. Não. Conversamos com ela, temos força para ela. Não, mano, vem cá. Mas isso aí, batemos aquele papo psicológico. Voltou. 3 meses depois, estou sentado na sala, assistindo a TV, vem ela do quarto, que tinha chegado na sexta-feira à noite. Vem ela, vinda do quarto, e diz assim: pensa rápido, jogou em cima de mim. Era o osso, era o esqueleto de uma mão. Tá com nojinho, tá com medo? Tirou onda com a minha cara. Por quê? Porque se acostumou com aquilo. Irmão, você pode imaginar um médico legista que trabalha no ML tendo que abrir uma mulher, um homem, um bebê, uma criança que chegou morto para fazer autópsia. Na hora do almoço ele tem que parar e comer. Você consegue conceber isso? Fica embrulha. É ou não é? Um dia isso ele também sentiu, mas acabou acostumando para conseguir fazer. E vencendo os escrúpulos e vencendo as dificuldades, chegou a um ponto que agora toca num corpo de um morto, como se não estivesse tocando num ser humano, uma pessoa. Não por falta de respeito, mas porque acostumou. Isto é a tolerância. Muita gente está tolerando o pecado. E porque tolera o pecado cresce. Porque tudo que você tolera, cresce. A tolerância ao pecado é o primeiro passo para a sua normalização, irmãos. Eu ouvi desde criança
Ah, ele rouba, mas faz. Falando do político, do prefeito, do governador. Ele rouba, mas faz. E quando vem a campanha, vota no ladrão de novo. Que rouba, mas faz. Faz o quê? Faz aquilo que você viu. Faz ali o hospital, que está ali parado há 6 meses. Como elefante branco, dinheiro que era para ir para saciar a necessidade do pobre, do necessitado. Por quê? Rouba, mas faz, vamos colocar ele lá. Tolerância ao pecado. É tudo igual. Não vai ter jeito. Tolerância ao pecado. A maioria das quedas espirituais não começa com uma decisão escandalosa, mas com concessões sutis. Um pensamento não confrontado, uma atitude ignorada, um comportamento pequeno que parece inofensivo. Assim começa o processo. Primeiro, nós toleramos, depois nos acostumamos e depois nos justificamos. A tolerância ao pecado é o primeiro passo para a sua normalização. E o que hoje parece apenas um deslize, amanhã se transforma em algo corrente. O que não é rejeitado com firmeza, passa a ser aceito com naturalidade, até que o coração já não sente mais culpa e a mente já não vê mais o que é errado. E quando o coração já está tomado pela tolerância, quando ouve a verdade da palavra de Deus, é intolerante a ela. Chama isso de fundamentalista. Esse pregador é um fundamentalista. Tem nada a ver. Ah, não é bem assim. Porque tem dificuldade para tolerar a verdade, mas tolera o pecado. O que não é rejeitado com firmeza passa a ser aceito com naturalidade. E quando isso acontece, o inimigo já construiu um trono onde deveria haver um altar. Adivinha o lugar onde é? O coração da gente. O pecado que você não confronta hoje será o gigante que te dominará amanhã. Muitas vezes nós tentamos empurrar para debaixo do tapete aquilo que nos incomoda espiritualmente, achando que se não encararmos agora, talvez desapareça. Ou então dizendo, não, isso não é coisa da gente não, isso não é para nós que somos crentes, não. Vamos falar sobre o pecado, isso aí não. Eu já ouvi Satanás falar pela boca de muita gente crente. Pastor tem que pregar o evangelho. Pastor não tem que pregar sobre isso, sobre aquilo, tem que pregar o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Se não as boas novas. Quais são as boas novas? Você pode destronar Satanás. Você pode vencer o mundo, a carne e o diabo. Você pode ir para o céu, não pelos teus méritos, mas pelos méritos daquele que desceu do céu. Você fez homem para habitar entre nós. Venceu o diabo e disse para mim e para você, assim como eu fiz, você faz também. Muitas vezes nós tentamos empurrar para debaixo do tapete aquilo que nos incomoda espiritualmente, achando que se não encararmos agora, talvez desapareça, e não vai. Pecado que você não confronta hoje não some, ele cresce, se fortalece, se torna um gigante que domina os seus pensamentos, as suas atitudes e, eventualmente, a sua vida inteira. Irmãos, estão sentindo calor? O ventilador está aí para isso, fique à vontade, é só pedir os recepcionistas, tá bem? Pecado tolerado, não confrontado, é como uma semente plantada em solo fértil da tolerância. Se não for arrancada, cresce, toma sua força. O que parecia pequeno e controlável vira um monstro que aprisiona, destrói relacionamentos, rouba a paz que Cristo quer nos dar. Por isso, enfrentar o pecado no presente é a única forma de evitar que ele nos vença amanhã. Qual é o pecado que você luta com ele e você deveria lutar contra ele? Porque o pecado que eu luto com eu não venço. O pecado que eu luto contra
o que eu luto contra, eu venço. Assim como uma pequena porção de fermento tem o poder de levedar toda a massa, um pecado aparentemente pequeno, quando tolerado, acaba contaminando toda a vida. Muitas vezes subestimamos o impacto de uma falha, uma atitude errada ou um pensamento impuro, achando que é algo isolado e inofensivo. E deixa eu dizer para você, papai e mamãe, nós estamos pecando contra a geração dos nossos filhos. Porque estamos seguindo e aceitando a influência do mundo para dizer como nós devemos educá-los, sem disciplina, sem palavra de ordem. Porque tudo agora é depressão, ansiedade, síndrome do pânico e TDAH. E o que está acontecendo é uma geração que está crescendo para se tornar escrava. Escrava dos seus impulsos carnais, escrava de ideologias desgraçadoras, desprovidos da verdade. Pais que não dizem não para os seus filhos, pais que não permitem que os filhos sofram frustrações para que aprendam e desenvolvam uma personalidade forte, um caráter vitorioso. Estão deixando a palavra de Deus, deixando os princípios e valores estabelecidos por Deus para a criação dos filhos e adotando princípios e pseudo-valores que vêm do mundo, das ideologias, das filosofias desprovidas do conhecimento crítico da verdade eterna que salva, que liberta, que cura, que transforma e que leva para a vida eterna. A palavra de Deus nos alerta que essa pequena concessão atua como um vírus silencioso, crescendo invisivelmente até dominar o coração, a mente e o comportamento. O que começa discreto pode corromper a integridade da nossa fé, minar a santidade que Deus deseja para nós. Por isso, não podemos ignorar o que parece pequeno, porque no reino espiritual, até o menor erro tem potencial destrutivo. Eu quero te perguntar, qual foi o erro que trouxe a nós a realidade desgraçadora que nós vivemos como ser humano nessa terra? Comer uma fruta? Comer uma fruta? Quem já teve H. pylori? É uma delícia, né, irmão? Hein? Meses a fio, que tudo que a gente come queima tudo por dentro. Vai dormir, dificuldade para dormir, porque está tudo queimando, aquilo que vem da garganta. Tudo isso por causa de uma bactériazinha miserável, infeliz, microscópica. Talvez tenha sido uma comida, quem sabe, num alface mal lavado, naquele xistudão ou naquele podrão, como chamam aí fora, e que estava delicioso. Sim ou não? A gente não tem nem como saber, pode dizer, não, foi aquele sanduíche que eu comi. O que eu mais ouço é colocar a culpa no alface. Não, porque veio de algum alface que eu comi, nunca é do tomate, né? Nunca é sempre do pobre do alface. O alface é o vilão da H. pylori. Pois é, estava lá. Assim, queridos. É o pecado tolerado, ele é pequeno, parece pequenininho. Mas no reino espiritual, até o menor erro é potencialmente destrutivo. Portanto, não devemos tolerar eu só estou fazendo um comentário, porque é maledicência, é fofoca. Mas sabe o que a gente faz? A gente ouve o irmão falando errado e a gente não vai lá, embora tenha feito uma aliança com Deus publicamente, de proteger a unidade do corpo, a gente não vai lá e chama atenção. Não, eu fiz essa aliança na igreja, aqui no meu trabalho, eu não vou ali procurar o meu colega de trabalho para dizer, o que você está fazendo aí, cara? Faz isso não, você vai contaminar toda a nossa equipe, o que você está fazendo aí é maledicência, você vai criar aqui um problema, uma ruptura no relacionamento. Não, a gente se omite, a gente tolera. A gente, vou parecer, quem vai ficar mal na fita sou eu, quem vai ficar mal na situação sou eu não vou falar não. Isso, fica bem com o diabo e fica ruim com Deus, porque essa é a realidade.
Porque ou eu agrado a Deus ou eu agrado ao diabo. E você não estaria aqui se você não acreditasse na existência do diabo. Não devemos tolerar é só mentirinha sem consequências, porque é mentira. E a palavra de Deus diz que o pai dela se chama o diabo. Ainda tem gente que é racista até para pregar mentira. É só mentirinha branca. É mentira. Não devemos tolerar não tem nada a ver, porque ou é assim diz o Senhor, ou é opinião que leva à destruição. Ou falamos baseados na palavra de Deus, ou então ficamos quietos para conhecer. Vamos buscar conhecer primeiro. A dúvida, show, vamos buscar conhecimento. Mas a coisa que a gente mais faz é não dizer, assim diz o Senhor. E a palavra de Deus diz que profeta hoje é quem? Quem é profeta aí? Está cheio de profeta hoje na internet, né, irmão? É o profeta do Segura Mala que Caia, né? Do King e do não sei o quê. Mas quem é profeta? À luz da palavra de Deus? Olha para quem está do teu lado. Pode ser profeta. Ou profetiza. Porque profeta é aquele que fala a palavra de Deus. E para falar a palavra de Deus não é a revelação que estou recebendo agora, não. Pega a Bíblia e diz, assim diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo aqui? Ó? O que você está tolerando na sua vida, meu amado? E aí, amada, o que você está tolerando na sua vida? Tolerar entretenimento imoral, conversas impuras, pensamentos carnais, aquilo que você permite te governa. Pode repetir isso? Aquilo que eu permito me governa. E não é verdade? Olha para quem está do teu lado, então alerta ele. Aquilo que você permite te governa. Eu estou vendo crianças governando as suas casas, tirando a autoridade dos pais. Pai, mãe não tem autoridade mais, é o filho. Ele senta, faz pirraça, ele grita, se joga, enquanto o pai ou a mãe não vai lá e faz a vontade dele, ele não para. Quem está governando? Quem é que tem autoridade ali? Tolerância é a porta de entrada do pecado. E o cristão não pode brincar com a serpente esperando não ser picado. Irmãos, eu estou falando de tolerância ao que é errado. Todos devemos ser tolerantes, mas nunca, jamais tolerantes em relação ao pecado. Coloca a mão no ombro do seu irmão, sua irmã. Diz assim, você está aqui? Se não está, voltou. Vê se a alma voltou para o corpo aí. Segunda atitude espiritual. Qual é a primeira atitude espiritual? Tem gente aí que está aí como discípulo, está anotando. O que tolera, cresce. Segunda atitude espiritual, que você resiste, enfraquece. Pode repetir isso? Digo, eu resisto, enfraquece. Olha mais 3 pessoas para falar isso, para você poder recalcar na sua mente. Que eu resisto, que você resiste, enfraquece. Olha o que diz o apóstolo Paulo em verso 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A resistência ao pecado, amados, é um exercício espiritual. Resistir ao pecado não é apenas vontade humana. Ouça isso. Não é apenas vontade humana. Não basta ter vontade de resistir ao mal. É um treino constante da alma. Se você não treina constantemente, você não resiste. Assim como o músculo precisa ser exercitado para ganhar força, o nosso espírito se fortalece todas as vezes que nós escolhemos dizer não.
àquilo que nos afasta de Deus? Eu digo não. Não para os convites que são aparentemente tranquilos. Eu digo não. Não para as propostas que não convêm. Eu digo não. Eu não fico agradando a alguém, evitando dizer não. Eu digo simplesmente não. Não quero, não serve para mim, eu não vou. E eu não digo nem muito obrigado, porque está me oferecendo algo que eu não devia. A resistência é o caminho para a maturidade espiritual e para a vitória diária sobre as tentações que nos cercam. Resistência gera força. Resistência gera o quê? Força. Quanto mais você diz não, mais fortalecido você se torna. Isso vai se tornando uma programação mental que vai fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais fortes espiritualmente. No início parece difícil, mas com o tempo a resistência gera força. Você se torna mais firme, mais consistente, mais sensível à vontade de Deus. O cigarro está dizendo, vem, eu digo, vou. A bebida está dizendo, bebe, eu digo, não. Eu estou sozinho e o diabo está aqui na minha mente. Vai lá naquele canal, não tem ninguém vendo, está dormindo. Eu falei, não, eu vou desligar e vou dormir também. É não. No início parece difícil, mas com o tempo a resistência gera força. Vai chegar um momento que aquilo não vai te incomodar mais. Por quê? A palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele sai correndo. Não quer mais não. Esse aí não. Certa vez eu estava numa reunião com colegas na faculdade. Aí eu estou chegando, eu estava na reunião, não, tinha uma reunião de colegas da faculdade, eu cheguei para o grupo, aí disse, não, Cláudio não, Cláudio é crente, não adianta nem chamar. Ele disse, ô glória, não deu nem para ser tentado. Satanás já entendeu que não adianta vir, porque comigo não vai ter. É isso. Você vai se tornando mais firme, mais consistente, mais sensível à vontade de Deus e à voz do Espírito Santo. Quanto mais você resiste, mais preparado você está para vencer a próxima batalha e menos espaço o pecado vai encontrando em você. Como músculo que cresce com resistência, o Espírito se fortalece contra a carne. Jesus resistiu ao diabo, foi com o quê? Com a palavra. E qual foi a palavra que ele usou? O que ele falou? Está escrito. Ouça, era Jesus, Deus encarnado. Ele poderia falar o que ele quisesse, porque era Deus encarnado, autoridade sobre todo o universo, estava ali. Mas ele disse o quê? Está escrito. E tem muita gente insistindo em não dizer o que está escrito, e dizendo o que pensa, o que acha, o que o ideologista falou, o que o influenciador falou, o que a ciência falou, o que alguém falou, mas o que está escrito não. Então resista à tentação de responder com ódio, de alimentar o ego, de cair no desânimo. Ore, jejue, medite na palavra. Isso é resistência ativa. Qual é a primeira atitude? O que eu tolero? Cresce. Qual é a segunda atitude? O que eu resisto? Enfraquece. Terceira e última atitude. O que você expulsa, desaparece. Versículo 17, Paulo diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões.
Alguns cristãos convivem com demônios emocionais e espirituais, sabe por quê? Porque nunca os expulsam com autoridade. O cachorro que está latindo e rosnando para mim, eu digo, sai cachorro, cachorro, sai. Sai cachorro, ele vai sair? Ele fica ali rosnando. E ele ainda faz assim para vir na minha frente. Faz assim para vir na minha frente. Mas quando eu pego abaixo, finge que eu vou pegar uma pedra. Sai, cachorro! Ele fica, ele sai. Ele recua. E se eu insistir, ele recua. Porque ele reconhece. Ele é um bicho, mas ele reconhece. Opa! Enquanto eu estava ali, eu estava lá. Mas agora partiu para cima. Olha o tamanho. O que ele vem? Eu não sei, mas já é ameaçador. É melhor não parar para ver, não. Quantos cristãos estão vivendo com demônios espirituais e emocionais porque nunca os expulsam com autoridade? Aprenderam a conviver com dores, com vícios, com opressões, como se fosse parte da vida cristã normal, e não estão livres, não assumem responsabilidades, compromissos, não estão envolvidos na obra do reino de Deus. Por que não? Porque estão contaminados, sabem que o coração não está puro e nem as mãos limpas. Carregam traumas, culpas, medos e tentações sem enfrentá-los de verdade, mas aquilo que você aceita, ouça isso, aquilo que você aceita como normal, permanece. Eu cresci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Dá uma olhadinha, vê se quem está do teu lado é Gabriela. Está cheio de crente Gabriela, infelizmente. Não, mas eu sou assim, esse é o meu jeito. Assim. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu sou assim. Alguns vivem oprimidos porque nunca se levantaram em nome de Jesus para expulsar o que está escravizando a sua alma. Meu irmão, o que você não confronta com autoridade espiritual se acomoda dentro de você. Expulsar é uma atitude de confronto. É se posicionar com firmeza diante do mal, sem dar espaço para negociação. Deixa eu te falar uma coisa. Os demônios, eles são tão safados, sem vergonha, que eles se fazem apresentar aos homens, dando aos homens nomes, como se fossem seres humanos. É o vovô, é a vovó, é a criança, é o santo não sei o quê. Enganando os seres humanos. Mas o nome dos demônios, sabe qual é o nome deles? O nome do demônio é vício. O nome do demônio é prostituição. O nome do demônio é adultério. O nome do demônio é corrupção. O nome do demônio é medo. O nome do demônio é a função que ele exerce. Sabe por quê? Porque não existem, ou não existe, melhor dizendo, um só que está ao mesmo tempo, naquele dia, em tudo quanto é lugar de reunião para culto a ele. Esse que, único que pode estar em tudo quanto é lugar, ao mesmo tempo para ser cultuado, quem sabe o nome dele? É Deus. Então, quem são aqueles que estão aqui, lá no bairro, lá da onde, lá na Índia, ao mesmo tempo? São aqueles que fazem parte da mesma função. É o espírito de roubo. Jesus entra numa sinagoga e lá tem uma judia que há anos ela não conseguia se levantar, ela vivia encurvada. E Jesus chega perto dela e diz a palavra de Deus que ele expulsa o quê? Um espírito de um demônio chamado enfermidade. Você não vê o Senhor Jesus dizendo, sai demônio, falando o nome de uma entidade conhecida naquele tempo pela mitologia, pela religião, seja ela qual fosse. Ele diz, sai espírito de enfermidade. Demônio. O nome do demônio é rebeldia, é insubmissão, é arrogância, é petulância, é prepotência,
É tudo aquilo que nos conduz a fazer o que é errado. Ou que nos mantém presos naquilo que não deveríamos. Expulsar é uma atitude de confronto, é se posicionar com firmeza diante do mal, sem dar espaço para negociação. Não quero, sai agora, em nome de Jesus. Eu rejeito e expulso. Tem muita gente crente que está aí só. Eu rejeito, mas sai dali e continua fazendo. Não expulsou. Presta atenção, tem muita gente crente achando que expulsar é só dizer assim: em nome de Jesus, todo espírito de vício, sai! Não vai botar mais um cigarro na boca. Não vai colocar mais um copo de bebida na boca. Quando passa no dia seguinte, sente o cheirinho porque está passando, aquela inclinação, aquela coisa, aí vem alguém, cai. Mas não rejeitou? Rejeitou, mas não expulsou. Mas não expulsou? Expulsou. Deu ordem para o demônio. Sai. Mas o que Jesus diz, hein? Jesus fala assim: o espírito imundo, saindo do homem, ele vai para lugares áridos. E lá ele junta 7 espíritos piores do que ele. Demônios piores. E diz assim: vou voltar para minha casa. Porque ele chama o ser humano de casa. Habitação do demônio. Olha como é isso. A palavra de Deus diz que aquele que é revestido do sangue de Cristo foi tornado nova criatura por tê-lo recebido como único até suficiente Salvador, passou a ser o quê? Casa do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Aí o demônio pega e chama de cavalo, chama de casa, chama de aparelho. E Jesus continua dizendo, e ele diz: voltarei para minha casa. E quando eles voltam, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo, encontra a casa limpinha, cheirosinha e arrumada. E o que eles fazem? Entram. E por que entrou? Para entrar é preciso ter o quê? Porta aberta. Tem que ter porta aberta. Tirou, mas colocou o que no lugar? Tirou, ficou limpinho. Ficou ou não ficou? Mas colocou o que no lugar? Tirou, a porta estava sem tranca. Tirou, ficou limpinho, arrumou a casa, mas não consertou a porta. Expulsar não é só dar ordem ao mundo espiritual, dizer: espírito de vício, sai da minha vida em nome de Jesus. Mas amanhã ele vai voltar. E eu vou dizer: você já foi expulso na minha vida? Não. Por isso a palavra do Senhor diz: resista a quem? Ao demônio, ao diabo. E ele vai fazer o quê? Eu ontem te expulsei, lembra? Eu estava lá na igreja, eu fiz aquela oração. Expulsei você. Pode pegar tudo que é seu e daí mesmo tu rapa fora. Tem lugar aqui, mas não. Pode sair. Estou expulsando de novo. Mas não é só expulsar uma única vez em nome de Jesus? Mas Jesus diz: expulsa, mas tranca a porta. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Mantenha a casa fechada. Jesus nunca discutia com demônios, amados. Ele os repreendia e os lançava fora com autoridade. E assim deve ser conosco. Não se trata de conversar com o pecado, racionalizar a tentação, administrar a opressão, mas de confrontar, rejeitar e arrancar o que não vem de Deus. Expulsar é uma decisão firme de quem entende que santidade e trevas não podem coexistir. Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo manda despojar-se do velho homem. Não se trata de administrar o pecado, mas de expulsá-lo. Tem gente que está administrando o pecado. Antes bebia, passou um tempo na vida cristã, já é lá 5 anos, 10 anos, um dia resolve pegar e compra uma garrafa de vinho e leva e põe na geladeira para beber. Para beber só um cálicezinho. Uma pessoa que um dia a porta era aberta e invadida pelo espírito de vício. Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Não se pode administrar o pecado. Tem que expulsá-lo.
Expulse pensamentos impuros. Expulse sentimentos tóxicos como rancor, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ódio. Expulse vícios secretos. Quantas pessoas, membros de igreja, dizendo sou crente em Jesus, está escravo da jogatina, das betes, jogando fora o dinheiro da família, com cobiça para ganhar dinheiro. Fácil. Quantas pessoas dizendo que sou crente em Jesus, mas envolvidos com pornografia, escravos da masturbação. Irmão, você pode ser livre, minha irmã. Deve ser. Ou o Jesus que você recebeu não é o Cristo. Então ore com autoridade. Corte relacionamentos que te afastem de Deus. Delete o que contamina. Afaste-se do que te corrompe. Porque a batalha está dentro de nós. Está dentro de você. A maior guerra, amados, ela é travada no campo da mente e do coração. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica pensando só em bebida, cigarro, promiscuidade, adultério. Não. Você tem que expulsar também aquela formação errada, equivocada que teu pai e tua mãe te deram, não intencionalmente querendo te fazer mal. Porque quantos pais e quantas mães destruíram o casamento futuro dos seus filhos, ensinando a mulher, sua filha, estuda, minha filha, vai trabalhar, não dependa de marido não, hein? Influenciando com feminismo dentro de casa. E vai casar, apaixonada, que beleza. Na hora que for viver o casamento, começa a ter conflito. Por quê? Porque não quer ser esposa. Rapazes que foram criados pela mamãe como o dondinho, o docinho de coco, que levava tudo na mãozinha, dava tudo na mãozinha. Não ensinou ele que tinha que ele lavar a cuequinha dele debaixo do chuveirinho, não. Dando tudo na mãozinha para ele. Está desgraçando o casamento dele no futuro. Por quê? Porque ele vai casar e vai esperar que a mulher dele faça aquilo que ela fazia. E não tem responsabilidade como marido e provedor da casa. Talvez, irmão e irmã, você tenha que rejeitar esse espírito imundo de corrupção que te foi colocado pelos seus pais. Ainda que eles não tenham tido conhecimento, entendimento e intenção de fazê-lo, mas fizeram, por ignorância. A maior guerra é travada no campo da mente e do coração. Efésios capítulo 6 nos ensina que temos uma armadura, mas ela precisa ser vestida diariamente. Não se vence o mundo tolerando os seus prazeres. Não se expulsa o diabo com simpatia, mas com autoridade. Eu quero pedir a você agora, pensa sobre isso. Mas resista ao espírito de sono. Irmãos, essa palavra não foi só para a sua mente. Foi para a sua consciência espiritual. Você sabe exatamente o que está tolerando há tempo demais. Você conhece as áreas onde parou de resistir. Você sabe que ainda não teve coragem de expulsar da sua vida. E hoje Deus está te chamando para a guerra. Para sair dessa postura de omissão, de acomodação. E de consórcio com o diabo, contra si mesmo. Porque quem tolera o pecado está dominado por ele. Ou será? Quem para de resistir começa a cair. Quem não expulsa acaba se acostumando com a presença daquilo que o está matando. E essa não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de chamada para a guerra. Essa não é uma chamada
para que o pastor ore por você, expulse o espírito disso, daquilo, daquilo outro que possa estar na sua vida. Não, não, é para você tomar posição. Porque enquanto você está aí, rígida, firmado nessa posição, se sentindo a pessoa que foi ferida, pessoa que está com a razão, você está dando lugar a um espírito maligno de destruição, de arrogância, de petulância, de prepotência, de rebeldia, de insubmissão a Deus, em primeiro lugar. Porque não é possível fazer paz, ou que a paz se faça, quando há um coração que não se quebranta. Uma alma que não se derrama. Não dá para negociar com aquilo que está matando a sua santidade. Porque está matando o teu casamento, está matando o relacionamento da sua família, está matando o futuro dos seus filhos, está matando a seu futuro adolescente jovem. Quem tolera será dominado. Quem resiste enfraquece o inimigo. Quem expulsa vê a vitória do céu se manifestar. E se você recebeu essa palavra, o Espírito Santo testificou com você, eu te convido a se levantar e ficar em pé no seu lugar e tomar posição de guerra agora. E não fazê-lo porque outros fizeram, mas porque o Espírito Santo testificou com o teu Espírito que há coisas na sua vida que precisam deixar de existir, precisam ser expulsas, precisam ser resistidas. É o espírito de menos-valia. Que faz você olhar para si mesmo e dizer, eu não posso, eu não sou. Esse espírito de mimizenta, que impede que a glória de Deus se manifeste na sua vida com poder e unção, para fazer diferença, para realizar, para conquistar, para produzir, para a glória de Deus e usufruir das bênçãos que advêm do trono da glória. Só se coloque de pé, mas se for para quem está assumindo o território de volta. E com as mãos levantadas, com fé no coração, você vai repetir depois de mim uma oração, mas não pode ser apenas repetição, não é reza. Tem que ser a apropriação dessas palavras como suas. Então, em voz alta e com autoridade, você deve repetir essa oração depois de mim, fazendo ela ser a sua oração diante de Deus. Então diga, Senhor Jesus, eu me levanto agora como um soldado teu. Eu rejeito tudo que eu tenho tolerado e que tem me afastado de ti. Eu resisto ao pecado, eu resisto à carne, eu resisto ao mundo, eu resisto ao diabo. E agora, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu expulso da minha vida tudo que me prende, tudo que me suja, tudo que me enfraquece. Eu expulso o medo, eu expulso a culpa, eu rejeito o pecado escondido e o expulso da minha vida. Eu expulso as vozes que me afastam da tua presença, buscando me seduzir para o pecado. Me revista, Senhor, com a tua armadura, me fortalece com teu Espírito. A partir de hoje, eu me posiciono como um soldado teu. Nada vai me parar, nada vai me calar, nada vai me vencer, porque o Senhor é comigo. A tua palavra diz, eu estou contigo todos os dias, até o final, aleluia. E eu oro assim, tomando posse da verdade eterna do Senhor para minha vida, e vou daqui a partir de agora tomando posição para dizer não e expulsar toda a intenção do maligno, toda voz maldita, toda proposta do inimigo, porque eu sou
remido e lavado no sangue do Cordeiro, nascido de novo em Cristo, herdeiro com o Senhor da glória, da vida eterna. Por isso, seja o teu nome exaltado, bendito, glorificado na minha vida, desde agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Adore ao Senhor com louvor, com a vida no altar, com consagração, com tudo que você tem e você é. Então se mova e celebre. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.